Olá, tudo bom? Na nossa videoaula de hoje, nós iremos debater um pouco, conhecer um pouco sobre as ondas, mais especificamente sobre as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Quais são as características de uma onda? Quais os tipos de ondas que existem? Essa, dentre outras questões, vamos trabalhar nesta videoaula que vai tratar da primeira parte do capítulo 3. Vamos iniciar a nossa videoaula sobre ondas eletromagnéticas e modelo atômico. Bom, fazendo essa sugestão de experiência que tem aí. Primeiramente, você vai, como aqui nesta foto está disposta, emendar esses dois fios em pilhas usando fita adesiva. Depois você vai descascar as pontas dos fios. Assegure que ficaram bem coladas com a fita adesiva para não despregar. Depois raspe as pontas dos fios e você sintonize um rádio na emissora AM. Depois você aproxima os fios descascados, desencapados da antena e faça aqui como na figura beta. Repetidas vezes você encosta e vai encostando, raspando e encostando as extremidades do fio perto da antena do rádio. Então, o que aconteceu com a qualidade da recepção da emissora quando as extremidades são raspadas umas nas outras? Como você explica esse fenômeno? Anote no seu caderno isso aí e tire suas conclusões. No final você desfaça para que a pilha não descarregue. Retire a fita, tire os fios, porque senão, se eles ficarem encostados, com certeza a pilha vai descarregar e você vai ter prejuízo. Produzindo ondas. Observe a brincadeira ao lado. Dois garotos no desenho brincando aqui. Então, isso aqui você está produzindo ondas. Essa simples brincadeira que nós fazemos corriqueiramente. Quem não já fez ainda um dia vai fazer. Uma brincadeira dessa é uma onda. Mas estamos estudando física. Segundo a física, o que é uma onda? Bom, o conceito físico de onda diz respeito a perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria. Então, toda perturbação que se propaga sem transportar matéria, nós denominamos isso de onda. Observe aqui o barquinho de papel. As ondas estão passando por ele. A água está causando uma perturbação, fazendo o barquinho se movimentar. No entanto, você observa que o barquinho permanece no lugar sem se dirigir a canto algum. Então, esse é o conceito básico de onda. A ondulatória é o ramo da física, é a parte da física que se ocupa do estudo das ondas e dos seus fenômenos, como esse que eu acabei de citar, o não transporte da matéria, o barquinho é matéria, tá? Então, as ondas, elas são estudadas pela ondulatória, que é um ramo da física que você vai ver mais detalhadamente no seu ensino médio. Característica das ondas. Observe bem este experimento que você está vendo aqui. Ele retrata bem uma das características mais importantes das ondas, que é de transportar energia sem transportar a matéria, do jeito que você viu lá no barquinho de papel, que ele não era transportado pelas ondas. Então a onda, ela tem essa característica. Veja aqui essa rolha com essa haste pendurada nela. Observe aqui esse experimento. Observe que a onda, ela provoca uma oscilação na rolha. Observe que a rolha B, ela estava em estado de repouso.
Quando a onda chegou nela, ela também subiu. Então, a onda, ela transportou energia. No entanto, a rolha A continuou no seu lugar, assim como a rolha B, que é matéria, assim como a rolha A também é matéria, permaneceram no seu devido lugar. Elas apenas oscilaram, ou seja, subiram e desceram por causa das ondas. Esse experimento prova que a onda, ela transporta energia sem transportar matéria. A frequência de uma onda, ou seja, a quantidade de oscilação que ela tem em cada segundo. Outra característica da onda. Nós medimos o número, a quantidade de oscilação em cada segundo por uma unidade chamada Hertz. No Sistema Internacional de Unidades, a frequência de uma onda, nós medimos isso em Hertz. Observe aqui que essa onda, ela tem 2 Hertz de oscilação. Desse segundo até esse outro, ou seja, desse espaço até esse, nós temos 2 oscilações completas. A diferença entre 2 cristas e 2 vales consecutivos. Quanto maior a quantidade de oscilações em cada segundo, mais energia aquela onda vai transportar. Classificação das ondas. A classificação das ondas, ela se dá de acordo com alguns critérios. Obedecendo o critério meio em que se propaga, as ondas, elas podem ser classificadas em 2 grupos. Existem as ondas mecânicas e existem as ondas eletromagnéticas. Esses 2 tipos. Atenção, meio em que se propaga, como elas se propagam. Existem outros critérios e outras classificações para as ondas. Ondas mecânicas. É todo tipo de onda que precisa de matéria para se propagar. Ou seja, não se propaga no vácuo. O que é isso? Vácuo é a ausência de matéria, quando não existe matéria. Então, as ondas mecânicas, elas não andam, elas não se propagam no vácuo, tá? Elas só se propagam onde existe matéria. Como, por exemplo, o ar é matéria, a água é matéria, o ferro é matéria. Para você escutar o som do instrumento aqui, da guitarra, desse tambor, isso só ocorre, o som da minha voz, isso só ocorre, por quê? Por causa do ar. O ar é quem faz as ondas chegarem até o seu ouvido. Observe essa brincadeira muito interessante que esses 2 guris estão fazendo aqui. Eles amarraram um barbante entre esses 2 copos e esticaram bem. E quando esse grita nesse copo aqui, que ele está segurando, as ondas se propagam através do barbante e chegam ao ouvido do outro garoto, tá certo? Então, essa onda se propagou através do barbante, através da cordinha. Essa é a principal característica das ondas mecânicas. Exemplo, as ondas das cordas, as ondas sonoras, elas só se propagam onde existe matéria. São exemplos de ondas mecânicas. Existem outros exemplos. Ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda, ela anda, ela percorre tanto onde existe matéria quanto onde não existe matéria. Então são aquelas que não necessitam de matéria para se propagar. Elas se propagam no vácuo, sem precisar de matéria. Exemplos: o infravermelho, que está presente no controle de uma televisão, por exemplo. A ultravioleta, os raios ultravioletas que vêm lá do Sol, se propagam sem precisar de matéria. As ondas de rádio, AM e FM, elas, através da antena, elas sobem lá para o espaço, vão até o satélite. Lá onde o satélite está é vácuo.
e depois retornam para o planeta Terra. Ou seja, ela se propaga sem precisar de matéria. A luz do Sol, ela chega até nós e se propaga por uma vastidão. Daqui para o Sol tem 150 milhões de quilômetros aproximadamente. E essas ondas, elas se propagam, ou seja, elas vêm do Sol sem precisar de matéria. Essa é a característica básica das ondas eletromagnéticas, como as ondas de TV, as ondas de rádio, AM e FM, as ondas ultravioleta, infravermelho, as ondas de radiografia, que é utilizada para ver se seu osso está quebrado ou não, dentre outros tipos de ondas, que não precisa de matéria para se propagar. Lá na Lua, se fosse possível os astronautas tirarem o capacete e falar um para o outro, isso não é possível, porque a morte é certa, né? Então, eles não escutariam o som da sua voz. Por quê? Porque lá não tem matéria, não tem ar para que isso ocorra. E para isso eles precisam de rádio, né? Para se comunicar tanto com a Terra como uns com os outros. Tchau!